Olá, neste vídeo vais poder ver como é possível criar estas imagens combinando uma imagem de fundo com uma imagem, neste caso um retrato de uma pessoa, neste caso também com algum texto. Este efeito chama-se dupla exposição. Então tenho este exemplo aqui e este exemplo aqui. E a maior parte dos exemplos têm várias imagens para tu combinares como imagem de fundo. Os links para estas imagens ficam disponíveis na descrição deste vídeo. Então fica aí para ver, vais ver que é simples. Então para começar preciso de uma imagem de base. Vou pegar nesta senhora, ou na fotografia desta senhora, e arrasto para a área de trabalho do GIMP. Faço converter. Agora com esta camada, venho a camada, transformar e faço inverter na horizontal. Eu preciso da senhora a olhar para este lado. Parece um bocadinho mais natural a olhar para o lado direito. Agora vou utilizar esta ferramenta, a ferramenta Seleção Difusa, para, com a tecla Shift em baixo, selecionar vários pixels com o mesmo tom aqui da imagem. Basicamente, eu vou querer remover o fundo. Então seleciono aqui mesmo no interior do cabelito da senhora, aqui, umas áreas, com a tecla Shift sempre em baixo. Sempre carregada. Ok, agora aqui de lado, aqui dentro também. Pronto, vou carregando e vou juntando, vou criando várias áreas de seleção. E agora, ainda com a tecla Shift em baixo, vou carregar aqui também deste lado. Ok, vou carregando aqui em várias áreas. Vejo que já está bastante próximo. Vou aqui também tentar apanhar mais um bocadinho. Aqui também mais perto das tranças. Aqui no interior das tranças. Cuidado para não selecionar o castanho, ou seja, nenhum cabelo, porque senão estamos a adicionar o cabelo depois também à seleção e vamos eliminar cabelo. E provavelmente perderemos o efeito que nós queremos. Parece-me que já está bem assim. Agora, antes de nós avançarmos, vou ver se tem, não tem. Preciso adicionar canal alfa, senão, se eu apagar, acontece isto, ficará branco. E eu não quero deixar como branco neste momento. Então eu quero adicionar canal alfa, com o botão do lado direito aparece este menu de contexto, ou então se precisares, ou então se preferires, aqui em camada, transparência e depois adicionar canal alfa. Pronto. Agora, se nós eliminarmos, ficamos com a área transparente. E neste caso, é isso que eu preciso. Agora faço Ctrl Shift A para cancelar aquela seleção, aquele tracejado. Se tu preferires, podes vir aqui, selecionar e depois nada. Tens aqui, Ctrl Shift A. Agora vou precisar de uma nova camada. Para criar uma nova camada, posso vir aqui a camada, nova camada. Ou então, se preferires, neste botão aqui em baixo. Seja como for, faço nova camada e vou preencher com a cor branco. Faço OK. Esta nova camada deve vir aqui para baixo. Agora, desta nova camada, eu gostaria de retirar a área ocupada pela face da senhora. Então seleciono esta camada, ativo-a, venho a camada, transparência, e agora esta opção, alfa em seleção. Já tenho então toda a área da senhora selecionada. Ativo agora esta camada e faço tecla Del ou Delete, ou tecla apagar. É isto que irá acontecer. Portanto, nesta camada retirei a área, os pixels correspondentes à área desta senhora. Agora vou cancelar a seleção, Ctrl Shift A. Preciso de remover a saturação, ou seja, a cor, e deixar esta imagem, este perfil desta senhora, em tons de cinza. Eu podia vir aqui, cores, saturação, e depois remover. E fazer OK. Não gosto desta ferramenta, prefiro outra. Cores, mudar saturação, e agora esta opção, de saturar. Aqui nós temos 5 modos. Para este caso, eu preciso deste, o valor HSV. E faço OK. Agora vejo que preciso de remover este pequeno sinal da senhora. Então, com esta camada ativa, vou utilizar esta ferramenta aqui, ferramenta curar. Então, para a ferramenta curar funcionar, com a tecla Ctrl em baixo, faço um clique aqui na face da senhora, um clique numa área sem nenhum problema, sem nenhuma imperfeição. E agora passo aqui em cima do sinal e o sinal desaparece. Repara que eu tenho este pincel ativo. Então poderás utilizar este pincel. Posso ativar esta camada e vou importar para cá a imagem de fundo. Neste caso vou colocar primeiro esta imagem aqui. Então pego nela e arrasto para esta imagem e ficará como uma nova camada. Faço converter e cá está. Agora, para que exista aquela sobreposição de dupla exposição que nós pretendemos, esta camada em cima tem de estar com o modo mistura que se chama multiplicar.
E ora, aqui está. Então, esta será uma primeira hipótese. Mas eu vejo que ainda assim está aqui uma tonalidade da face. Então, com esta camada ativa, podemos tentar aclarar para modificar um bocadinho mais esta imagem. Aclarar o tom da pele da senhora. Então, vamos aqui, por exemplo, a cores e temos duas hipóteses. Temos esta aqui, brilho e contraste, onde nós podemos ativar ou aumentar bastante mais o contraste e se calhar também aumentar o brilho. Por exemplo assim, 40-40 será uma hipótese. Pois podes ver como é que estava antes e como ficará depois. Ou então, cancelar e utilizar uma outra ferramenta, as curvas de cores, onde será possível pegar aqui neste marcador e arrastar mais para este lado, aumentando então os níveis branco da imagem. Pronto, farás OK, então, escolhendo ora uma, ora outra. E temos então a possibilidade de nós vermos aqui a senhora, pelo menos os pormenores mais escuros da senhora. Se tu vires um pormenor que tu não gostes, poderás eliminar, por exemplo, aqui as narinas e esta entrada da boca. Poderás então escolher esta opção e depois aqui nesta ferramenta, a ferramenta borracha, podes aqui chegar e eventualmente apagar os pormenores que tu não queres que apareçam. Ou então minimizar esses pequenos pormenores. Se quiseres, também podes pegar na imagem de fundo e depois vir a camada, transformar e inverter na horizontal, para ver se te interessa um bocadinho mais manter a imagem de uma forma ou de outra. Podes ainda utilizar outras imagens, como imagem de fundo. Então esta será uma outra hipótese. E também poderás inverter na horizontal. Portanto, agora é uma questão de encontrar as imagens e aplicar o efeito que tu bem entenderes. Se quiseres, podes também pegar nesta camada e dar um bocadinho mais de transparência, para que depois, eventualmente, se veja um pouco da imagem de fundo aqui mais atrás. Se tu gostares, podes então dar ainda mais transparência. Neste aqui consegue-se um resultado bastante interessante. Agora, noutra imagem, com o botão do lado direito, faço abrir com GIMP. Aqui também faço converter e aqui tenho a nova imagem. Então vou selecionar com esta ferramenta, a ferramenta seleção difusa, com a tecla Shift novamente e parece-me que a imagem... Não, ainda estava aqui um cantinho, atenção. Agora sim, já está tudo selecionado. Vou então adicionar canal alfa, com o botão do lado direito, surge aquele menu, e agora faço delete. Crio uma nova camada, pode ser aqui em baixo, com branco com preenchimento. Mas se tu bem te lembras, selecionei a área em redor. Eu preciso da área interior. Então faço selecionar e depois inverter. E a seleção é invertida. Agora tenho esta área interior selecionada. Então faço tecla delete. E então aparece a senhora. Só que esta senhora devia estar em cima. Agora cancelo toda a seleção, Ctrl Shift A. Vou precisar de transformar esta senhora em tons de cinza, outra vez. Cores, mudar saturação, saturar, valor HSV. Faço OK. Agora vou buscar a minha imagem de fundo. Neste caso, a minha imagem de fundo é esta aqui. Faço converter e aqui está. Arrasto aqui para baixo. Esta aqui em cima será modo multiplicar. Bom, esta aqui é um pouco mais em baixo e não ali. Agora, na camada da senhora, vamos a cores. Outra vez, curvas de cores. E aumentamos aqui um pouco mais. Parece-me que neste ponto será suficiente. Agora faço OK. Posso selecionar a camada da cidade e nesta ferramenta, a ferramenta mover, posso então ajustar. Não deixa selecionar porque tem esta opção ativa, seleção. Escolho aqui a camada para poder mover então a minha camada. Mas cuidado, se eu arrastar muito para baixo, é isto que acontece. Ou seja, começo a ver aqui a senhora meia transparente. Caso te aconteça a mesma coisa, então aquilo que nós podemos fazer é criar aqui em baixo uma nova camada, branca, e arrastar completamente para baixo. Só que depois ainda surge este problema. Então aqui, se for esta a versão final, se calhar vou colocar assim um bocadinho mais deste lado, talvez assim, mas tem aqui problemas da mesma. Então com o botão do lado direito, na camada da cidade, botão do lado direito, faço adicionar máscara de camada, e faço adicionar com a primeira opção ativa. E com esta ferramenta, a ferramenta gradiente, carrego aqui em cima, mesmo no limiar, um bocadinho abaixo do limiar da camada, e arrasto para baixo.
carrega na tecla Ctrl para criar uma transição gradual entre a camada da cidade e depois o seu final, que é para aparecer o branco gradualmente. Pronto, e assim já não temos aquele problema. Podemos eventualmente ajustar, atenção, ajusta sempre na camada principal. Com esta ferramenta podemos então ajustar e colocar como bem entendermos. Se quiseres, também podes chegar aqui a esta camada, a camada da senhora, não é? A camada da nossa personagem, e depois fazer a mesma coisa. Então, com o botão do lado direito do rato em cima dela, dessa camada, fazemos adicionar máscara de camada, adicionar, e depois com a ferramenta de gradiente, podemos ficar aqui em baixo e arrastar para cima para que aquele fato da senhora não se note tanto aqui para baixo. Portanto, perde-se essa informação. Ora vê, aqui nota-se o fato e aqui já não se nota tanto. Então, tecla Enter. Esta informação da personagem vai se perdendo, diluindo à medida que então vamos vendo a imagem aqui para baixo. Finalmente, a última imagem. Então, começamos por aqui, pela ferramenta de seleção difusa, tecla Shift, e selecionar então a área que nós queremos remover. Com a tecla Shift, não esquecer. Selecionar todos. Cuidado com os cantos, que muitas vezes os cantos ficam esquecidos. Aqui dentro também. Selecionar aqui um pouco mais próximo do cabelo. Aqui também. Aqui no meio. E se calhar aqui também. Ok, agora adicionar canal alfa e tecla Delete. Ctrl Shift. Podemos deixar a seleção, fazemos uma nova camada, invertemos a seleção, Ctrl I e agora tecla Delete. Arrastamos esta camada para baixo. Pegamos nesta camada, colocamos em tons de cinza. Mudar saturação, desaturar, vou optar por este, valor. E agora, ok. Vou já buscar a minha imagem de fundo. Neste caso vou selecionar estas três e arrastá-las para a minha imagem. Faço converter, converter e converter também. Pego nesta camada e arrasto para cima. Agora, esta imagem, claro, multiplicar, a mistura multiplicar, e vou aclarar um bocadinho mais, ajustando as curvas. Para mim está bem assim, faço OK. Agora é uma questão de escolher a imagem de fundo. Se quiseres, podes pegar em determinada camada e invertê-la. Mas cuidado, não tenhas a seleção ativa. Vou fazer Ctrl Shift A e agora sim, inverter. Inverter também. E aqui também inverter. Já agora neste caso, vou também dar aqui um pouco mais de transparência. E aqui em cima, também um pouco mais de transparência. E se quiseres, com a ferramenta texto, podíamos agora adicionar aqui algum texto. Aqui escolho o tipo de letra, o tamanho, se calhar um pouco maior. Se calhar é demasiado. Então vou selecionar tudo e coloco um pouco mais pequeno. E lá está, este é um objeto que também podemos manipular. Se calhar deste lado um pouco maior. Agora seria interessante também este dupla exposição ter o mesmo efeito. Então vou duplicar. Com esta ferramenta vou selecionar tudo, com 3 cliques selecionas tudo. Vou colocar branco. Vou selecionar e depois vou fazer alfa em seleção. Vou selecionar esta camada branca, faço tecla Delete. Ora vê, já cá está. Vou ativar novamente, porque aquilo que nós queremos multiplicar. Agora, Ctrl Shift A para tirar a seleção. Como não se lê muito bem, podemos fazer então aqui uma brincadeira. Podemos ativar esta camada preta e diminuir aqui a transparência um bocadinho. Assim podemos ver que está aqui algum pormenor da cidade e ao mesmo tempo escurecer um pouco mais o texto para que seja mais legível. Espero que tenhas gostado. Fica bem e até breve.